Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 6 anos e meio, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. E por falar em odontologia lauda, hoje eu tenho o prazer, a alegria de receber quem? Exatamente, Dr. Paulo Lauda. Paulo, muito obrigado por ter aceito o meu convite para bater um papo hoje aqui conosco, certo? Hoje, aqui com o Paulo, nós vamos falar sobre, eu não vou dizer N assuntos, mas assuntos muito interessantes que tenho certeza que você que está adentrando a doutrina espírita, porque esse é um programa não para o espírita estudioso, esse é para o grande público espírita. Paulo, e já de imediato eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte: o espiritismo fala em espírito, mas pode acontecer de uma pessoa, de um feto, digamos assim, de uma criança nascer sem o espírito? No Ministério das Reencarnações, existe um planejamento e praticamente toda a nova encarnação, a esta nova encarnação é designado um espírito. Eventualmente pode existir, está no Livro dos Espíritos, alguma gestação que não tenha espírito ou que perdeu o espírito. Então daí a divisão celular, Jada, ela vai evoluir, às vezes, geralmente não chega a termo, mas pode até nascer. Só que um corpo físico sem espírito não ganha luz e, consequentemente, vai a óbito. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, existe esta possibilidade. Rara, mas existe. Mas este corpo sem espírito não progride. Eu vou fazer um gancho dessa tua resposta e vou te perguntar o seguinte: na fase intrauterina, por exemplo, que o feto está no útero da mãe, né, na barriga da mãe, o espírito para aquele corpo já está lá? Como eu falei, no Ministério das Reencarnações, né, principalmente nesse momento que a humanidade está vivendo, quase todos os espíritos reencarnantes têm um certo domínio sobre a sua encarnação, né? Lá, num momento remoto da história da humanidade, os espíritos não tinham total domínio, então eles eram designados pelos trabalhadores da luz, né? Mas atualmente nós vivemos uma situação que praticamente todos os espíritos têm um certo domínio sobre a sua encarnação, né? Então é designado um espírito para aquela encarnação, previamente, tudo isto previamente estruturado e calculado, quando existe a união do óvulo com o espermatozoide. Mas essa entrada do espírito naquele corpo, naquela embriogênese que está se fazendo durante a gestação, ela é lenta, gradual e progressiva, de tal forma que
Quando a criança vê a luz pela primeira vez e dá o primeiro grito, ali se deu a nova encarnação, a união daquele corpo com aquele espírito. E mais, até os 7 anos de idade, este espírito tem uma ligação com o mundo físico que ele entrou e um pouquinho ainda com o mundo espiritual de onde ele veio. Baseado nisso, tu acabou de dizer, é possível a gente afirmar ou dizer que quando a criança vê os amiguinhos imaginários, que a gente chama de amiguinhos imaginários, ela realmente, aquilo é fruto da sua imaginação ou de repente existe um amiguinho espírito ali com a criança? A criança até os 7 anos tem uma permeabilidade com os dois mundos que ela vai perdendo, principalmente em torno dos 7 anos, né? Então ela encarna como um espírito puro, né? Ela encarna e ela recebe até os 7 anos a orientação dos pais, daquele mundo que ela chegou, mas não podemos esquecer que este espírito que reencarnou naquela criança de 7 anos, ou de 6 anos, ou de 5 anos, aquela criança, né? Ele já tem muitas vidas. Ele já traz uma bagagem muito grande de coisas boas e de coisas ruins, né? E à medida que este ser vai se desenvolvendo, vai crescendo, ele vai assumindo a sua real personalidade. Obviamente, vai sofrer muita influência do mundo que ela reencarnou, né? Até em tempo, viu, Jader? A reencarnação, ela pode ser em vários mundos, né? Como dizia Cristo, né? Muitas são as moradas na casa do meu Pai, né? A encarnação física é apenas uma delas. E quando o espírito ele vai reencarnar na Terra, ele utiliza a matéria da Terra, né? Porque a Trindade Universal ela é composta pelo Espírito, por Deus, que é o maior, que é a suprema inteligência do universo, a matéria e o Espírito. Se ele vai encarnar na Terra, ele usa esse fluido da Terra. Perfeito. Paulo, tu falaste uma coisa aí que eu vou retroceder um pouquinho na tua penúltima resposta. Tu falaste o seguinte, que os espíritos que estão reencarnando hoje têm domínio sobre a sua encarnação. O que é esse domínio sobre a sua encarnação? O espírito, principalmente num momento que a Terra está atravessando, que são espíritos, todos nós, espíritos que já certamente tiveram centenas, milhares de encarnações, né? Eles já carregam consigo um certo grau de evolução espiritual. E eles, quando reencarnam, claro que de uma forma inconsciente, eles têm uma missão prioritária. Eles precisam exercer determinadas coisas, passar por determinadas provas e, principalmente, um espírito reencarnante passa por situações de expiação. Para que vocês entendam, expiação é como se eu desse uma espiada naquilo que eu fiz em outras vidas lá atrás. E daí, aquilo que eu fiz em outras vidas lá atrás, de coisas boas e de coisas ruins, eu trago também para esta vida. Se eu preciso reajustar algumas coisas ruins que eu fiz lá, eu vou expiar o que eu fiz lá, mesmo sem ter feito nesta vida, mas eu vou precisar resgatar nesta vida. Porque a vida do espírito, essa sim é uma só, né? A vida do espírito é uma só. O espírito é imortal e a vida não se encerra com a morte do corpo físico. Paulo, no espiritismo, quem lê, quem escuta, vê, assiste palestras, ouve-se muito falar em espírito errante. O que é um espírito errante? Pois é, né? Interessante.
Eu fui procurar ler sobre espírito errante porque a gente lê na literatura os espíritos errantes. Fiquem vocês sabendo que todos nós somos espíritos errantes, porque espíritos errantes são aqueles que erram ainda, que já erraram muito e que vão errar ainda, né? Sempre na busca de um aperfeiçoamento moral, né? Aliás, o objetivo maior, já falei aqui, né? O objetivo maior da reencarnação, um deles, né, é a evolução moral, né? A gente nasce para que esse espírito resgate as coisas ruins que fez lá no passado e passe a agir de uma maneira mais próxima da angelitude. O espírito, digamos assim, para se considerar livre, ele só é livre fora da matéria, ou encarnado ele também tem liberdade? Não sei se eu me fiz entender. Esses dias eu estava fazendo uma palestra e fiz a seguinte argumentação. Peguei o Martim Pescador, o pássaro Martim Pescador, né? E ele está voando lá no alto. E voando lá no alto, ele é livre, ele voa na altura que ele quer. Quanto mais alto, mais rápido ele voa. Mas chega um momento do Martim Pescador que ele tem fome. E daí, ele está encarnado, ele é um ser físico, ele tem fome, ele precisa comer. Então ele olha para baixo e vê aonde tem um cardume de peixes mais próximo. E quando ele percebe aquele cardume de peixe, para atrair aquele cardume de peixe, o primeiro sobrevoo que ele dá, ele larga suas fezes e voa de novo para o alto. E num segundo voo, quando o cardume se reúne para comer as suas fezes, ele dá o mergulho da pesca. O mergulho da pesca. E pega o seu peixe. Então aquele período, ele passa um período no ar e ele mergulha na água e fica um período dentro da água e depois, num ângulo certo, ele entra e sai sem se machucar, sem nada, né? Porque a densidade do ar e da água é completamente diferente. Então se ele não entra certo na água, ele vai se machucar, né? Então ele tem um ângulo certo para entrar, ficar dentro da água e sair do outro lado lá com o peixe na boca. Esse período que o Martim Pescador fica na água é equivalente ao período que nós estamos encarnados numa vida. Então, respondendo a tua pergunta, né, claro que o espírito, em situação de espírito e não espírito encarnado, né, ele é mais livre. Ele não tem a densidade da matéria que muitas vezes limita muito ele. Isso não quer dizer que ele não tem o seu grau de liberdade na vida física, porque nós criamos o nosso céu e o nosso inferno na Terra, né? De acordo com a utilização do nosso livre-arbítrio, né? Nós podemos construir uma vida agradável ou uma vida cheia de torpor na Terra. Paulo, a produção me disse que o nosso primeiro bloco está se encerrando, mas antes de encerrar, eu vou te deixar uma pergunta, certo? Para tu responder no início do segundo bloco. E essa eu imagino que seja a curiosidade de muitas das pessoas que estão assistindo nosso programa. Depois que o corpo morre, a morte, para onde que o espírito vai? Certo? Certo. E com esse certo do Paulo, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, dos quais o Paulo, com a sua odontologia lauda, é um deles, agradecendo à Sociedade Espírita Luz e Caridade, a odontologia lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. O nosso intervalo é mega rápido e a gente já retorna.
Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Lar de Joaquina. E hoje, para quem está chegando agora, estou batendo um papo com o proprietário da Odontologia Lauda, o meu amigo Paulo Lauda. E eu deixei para o Paulo, no final do primeiro bloco, um questionamento que ele vai responder agora. E o questionamento foi o seguinte: para onde vai o espírito depois que o corpo morre? O espírito, depois que o corpo morre, volta a ser espírito. Volta a ser espírito. Só que tem uma questãozinha. Lembra que eu falei ainda nesse programa que quando é designado o espírito para entrar naquele corpo e formar uma alma, ele demora 9 meses nesse processo de adequação, de adensamento, porque no plano espiritual as partículas vibram em ondas supraluminais, acima da velocidade da luz, muito acima. E para chegar numa situação densa como o corpo, precisa haver uma redução muito grande de vibração para conseguir chegar na vibração corpórea, uma vibração mais densa. Diz que essa foi uma das maiores dores de Cristo. Acredito. Né? Foi sair de um padrão vibracional altíssimo, como Jesus Cristo, e chegar a um padrão corpóreo. Né? E então, no momento, para entrar no corpo físico, tem uma adaptação. E para sair do corpo físico, quando existe a morte física, também existe uma adaptação. E essa adaptação é tão importante, e ela tem um momento tão importante da vida, tão importante quanto o nascimento, que existem espíritos de luz que estão ali, próximos, aguardando, esperando a chegada daquele
espírito que estava na Terra e agora ele está voltando para o plano espiritual. Então, inicialmente, está tudo meio nebuloso. Ele não sabe muito bem o que está acontecendo com ele. Ele precisa de afirmações. Existe uma série de coisas que acontecem durante a morte física, que isso pode ser motivo de outro programa, né? Que fala especificamente desse momento, né? O que estes espíritos que estão aguardando o retorno desse espírito que perdeu o corpo, né? O que eles fazem para que esta passagem seja o mais leve possível. Mas uma coisa dá para dizer para vocês aqui, e agora, né? Que nós, de acordo com o nosso grau de evolução espiritual, a maneira com que a gente enxerga esse processo todo, o nosso grau de evolução moral auxilia muito nesta hora da passagem, né, de que a pessoa está saindo da vida física e está indo novamente em direção à vida espiritual. Paulo, reencarnação, o que significa o termo reencarnação? É nascer de novo, reencarnar na carne, né? Bom, se é reencarnar, significa dizer, e tu já disseste isso aqui hoje, que a gente reencarna, tu falaste até em milhares de vezes. Agora a pergunta minha é a seguinte: quanto tempo demora da volta do espírito ao plano espiritual até o próximo reencarne? Essa pergunta muitas pessoas fazem para a gente quando a gente vai fazer palestra, é muito comum, extremamente comum, parece que são, né? A gente faz até um link, não, o meu parente morreu agora, o meu avô, e agora, passados 6, 8 meses, 10 anos, né, nasceu um netinho, será que não é a reencarnação? Isso é muito comum, mas mais ou menos dá para dizer assim, as reencarnações, elas não são tão próximas, elas não devem ser tão próximas, precisa existir um apagamento e um ensinamento, né? Eu acho que até eu vou pular um pouco na frente e dizer assim, nós aprendemos e evoluímos muito na vida física, mas também aprendemos e evoluímos muito na vida espiritual. Então o espírito, quando volta para a vida espiritual, essa questão está no livro do André Luiz, né? Evolução em Dois Mundos, né? Psicografado pelo Chico Xavier, que a gente aprende no mundo físico e no mundo espiritual. Quando uma pessoa desencarna e volta para o mundo espiritual, ela precisa de um tempo lá para estudar. Como é que foi aquela vida que eu fiz, né? Como é que eu posso novamente ter alguma ação de melhora nesse meu espírito? Então, o período reencarnatório, ele mais ou menos, Jader, para que as pessoas, em torno de 60 a 100 anos, né? Claro que existem reencarnes imediatos, quase 5, 10 anos, reencarnando de novo. São situações especiais, são situações específicas, estudadas pelo plano espiritual, estudada pelo espírito que se propõe a reencarnar imediatamente, né? E, obviamente, acredito que espíritos que estão em missão, os missionários, né? Espíritos de alto grau de evolução, que optam por encarnar em missão, né? Quando eles desencarnam, eles já estão dispostos a reencarnar em missão de novo. Então eles desencarnam, é como tira essa roupa aqui e veste outra logo depois, né? Mas, dando uma explicação numérica, as encarnações, elas são em torno de 60, 100 anos. Espíritos comuns, assim como nós. Como né? nós. Isso. Paulo, eu vou ter que reencarnar, certo? Agora, isso depende da minha vontade ou me é imposta uma reencarnação? Lá no passado, sabe Deus há quantos séculos atrás, quando o nosso grau de evolução espiritual era muito inferior ao que é hoje, né? O plano inteligente, ele
determinava as encarnações. Olha, tu vai ter que encarnar assim, vai ter que fazer tal coisa. Depois, no momento que ele reencarna, existe o apagamento necessário desta memória. Ele pode ter uma intuição das coisas que ele realmente veio fazer na Terra. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas vêm tantas vezes reencarnar. Elas tinham uma missão e a maioria desvirtua desta missão prioritária no meio da sua encarnação e acaba rodando, acaba não cumprindo o que ele veio fazer aqui de verdade, né? Mas, respondendo à tua pergunta, um espírito, ele atualmente tem domínio da reencarnação dele. Raras e nobres exceções, né, de alguém que possa encarnar na Terra não tenha um certo domínio se eu vou reencarnar, como eu vou reencarnar, de que forma eu vou reencarnar. Claro que sempre amparado pelos professores maiores, né? Então, acredito que seja alguma coisa assim, vamos fazer o estudo de uma nova encarnação e os mestres vão dizer o que está precisando acontecer e eu vou concordando e eu vou discordando. Não, mas então pode ser assim, pode ser assado. Um exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Uma encarnação de uma pessoa muito bonita, né? Ela foi naquela encarnação passada uma pessoa muito bonita, em função da beleza ele passou a fazer coisas para obter ganhos e tornou-se muito egoísta em função do fato de ser muito bonito. Foi aí que ele falhou na encarnação, né? Então ele perdeu aquele corpo e vai reencarnar novamente. Ele, vendo que na encarnação anterior ele, por motivo da beleza dele, atrapalhou ele acabou se perdendo, né? Ele pede, então, eu preciso vir um pouquinho de deficiência física, eu preciso vir muito feio para cumprir as coisas que eu me proponho. É um pedido. Ele faz esse pedido. Entendo. Né? E aquilo é acatado ou não. Isso é tudo, são situações, vocês podem imaginar que a gente às vezes pode estar criando coisa aqui, né? Mas isso está no livro Nosso Lar, né? Psicografia do Chico Xavier, no espírito do André Luiz, que ele fala do Ministério das Reencarnações. Exato. E no Ministério das Reencarnações existe uma série de plantas, projetos, que nem o projeto de uma casa, né? E daí o espírito reencarnante aparece ali e diz, não, mas isso aqui pode ser assim, pode ser assado. É muito interessante tudo isso. Paulo, a produção me disse que agora não foi o primeiro bloco que terminou o programa. Como passa rápido, meu Deus. Passa rápido. Paulo, mas antes da gente encerrar o programa, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, fica à vontade, a câmera 3 ali é tua. Olha, uma das coisas que a gente, por lidar com saúde, toma contato diariamente, é com o medo das pessoas, principalmente em relação à morte. A morte, eu acho que é meio dicotômico isso, mas a morte, na verdade, ela, enquanto a gente está vivo, não tem sentido nenhum, né? Ela só passa a ter algum sentido quando a gente perde o corpo. Então, ela não deveria ser fruto de preocupação. Uma coisa, sim, fique bem claro, quanto mais materialistas nós somos, quanto mais agarrado com os nossos bens materiais, com o pai, com a mãe, com o filho, com o carro, com a casa, mais difícil é o momento do se desligar daquele corpo que se perde. Porque aquele corpo que nós perdemos na hora da morte física, ele é como a casca de uma laranja que foi chupada, né? Ele volta a ser aquelas matérias, volta a ser aqueles átomos que a compuseram, que compuseram a matéria. Nada mais que isso. Mas o espírito continua na sua caminhada eterna entre aquele átomo que foi um dia na busca de ser um arcanjo lá adiante. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado mais uma vez por tu
explanar com tanta clareza os temas que a gente abordou hoje aqui. Muito obrigado. Tá? Eu que sou grato. E com essas palavras estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez, inclusive ao Paulo da Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Lar de Joaquina. Gente, agradeço mais uma vez pela audiência de vocês, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.